Boa noite, Dr. José Paulo Dias. Bem-vindo ao primeiro Justiça Cega, que é o novo programa da SSTV. Nós estamos a inovar mais uma vez, a tentar ajudar nos problemas jurídicos dos nossos membros. Agradecemos-lhe a sua participação e gostaria de perguntar desde já o seu background jurídico para explicar aos espectadores de onde é que vem. Bem, eu desde 85 que ando na lide jurídica, digamos assim. Os primeiros 10 anos como inspetor da Polícia Judiciária e depois disso, até à data, portanto desde 95, 94, até à data como advogado. Em rigor, em termos muito sintéticos, esta é a minha trajetória. Portanto, nunca fui magistrado, não. Pronto. A minha intervenção em termos de aparelho de Estado foi enquanto inspetor da Polícia Judiciária, que desempenha funções sempre aí no departamento de Setúbal, para onde fui na altura, por opção minha, porque tinha a minha vida familiar montada aí nessa altura, não é? Atualmente vivo em Lisboa, mas pronto, mas continuo muito ligado às raízes da minha terra, onde eu nasci, e que aliás fica aqui a meia hora de onde eu resido, que hoje em dia, felizmente, com as comunicações, não é só em termos informáticos, vivemos num mundo global, também em termos de físicos, digamos assim. Se não fosse o confinamento, se calhar sentíamos isto com menos intensidade, mas agora, face às nossas limitações de deslocação, ganha especial relevo aquilo que nos une, não é? Que um simples ecrã, apesar de facilitar, também enaltece a dificuldade da falta da presença. A presença, o contacto humano é muito importante. Acho que já excedi a resposta Não. que pretendia, mas é para. Pronto, começou por me agradecer estar presente também, bom, mas enfim, eu também sou membro desta iniciativa desde o início, penso eu, praticamente, não é? E, portanto. Sim, é um dos membros mais ilustres até. Pois, eu procuro regimentar muito da minha gente. Como sabem, o algoritmo do Facebook só nos dá 5.000 amigos, senão se calhar já tinha pai o triplo, mas eu estou sempre a recusar amizades e ainda por cima poucas vezes sou removido, tanto poucas vezes consigo inovar, não é? Mas estando sempre a procurar cativar gente para este grupo e para que conheçam a nossa península do Sado, que é maravilhosa, e a nossa vida, e a nossa gente, e as nossas dificuldades, os nossos imigrantes. Mas até aí o algoritmo de vez em quando, ainda há 3 ou 4 dias, depois de convidar assim umas centenas, de repente disse, pronto, agora já chega, agora vou ter que estar à espera para voltar a fazer essa diligência e a ver se percebo se tenho que estar a convidar pessoas que já convidei, que já aderiram, não sei, depois logo vejo como é que o aparelho reage, não sei bem. Mas pronto. Tudo bem. Doutor, nós temos aqui uma pergunta de um membro do grupo que soube acerca desta iniciativa e ele faz a seguinte pergunta. Eu não estou a conseguir pagar a renda da minha casa. O que me vai acontecer neste estado de emergência? Bom, olha, o estado de emergência, como sabemos, foi decretado já há largos meses e é sempre decretado pelo Sr. Presidente da República, que dá as balizas, mas depois quem tem que regulamentar até onde é que esse estado de emergência vai é o Governo do país. O que tem sido feito, não é? Como é sabido. Quanto a estes aspectos de rendas, quer de particulares, chamando assim, dos inquilinos, quer, portanto, rendas para a habitação, quer as rendas comerciais, sofreram desde logo, quando esta pandemia ganhou contornos mais graves, da parte do Governo, um tratamento objetivado neste setor. E, portanto, em termos concretos, neste momento, estamos precisamente numa fase em que o Governo vai, mais uma vez, regulamentar estes aspectos que têm tanto a ver com o jurídico como com o aspecto social. Em concreto, a pergunta que foi colocada, trata-se do inquilino normal, não é uma renda comercial, é uma renda habitacional. O que é que pode fazer se não está a conseguir respeitar o compromisso do pagamento da renda? Bom, desde logo, como é evidente, ir falando com o senhorio para procurar amenizar as coisas e recompô-las quando lhe for possível.
Já houve iniciativas de diversas ordens, os média têm comunicado isso, inclusivamente alguns senhorios que acordaram, pelo menos provisoriamente, ou suspender totalmente, ou pelo menos diminuir o valor da renda. Isso tudo depende, é caso a caso. O que é que o Governo estabeleceu? Para já, em termos jurídicos, a atividade jurídica, a tramitação jurídica, digamos assim, está suspensa há largos meses. Para processos urgentes, que vou-me dispensar de estar a enunciar quais são, mas já alguns são perfeitamente intuitivos, como é o caso, por exemplo, dos processos de crime em que há presos, que se dá para resolver a licitação de prisão da pessoa. Isso é um valor fundamental, defendido na Constituição da República, e, portanto, não se considera suspenso. Pois há outros de outro caráter, mas como serão insolvências ou insolvências em que as coisas estejam numa fase em que é preciso resolver a situação. Ou situações de trabalho em que há situações que é preciso urgentemente resolver, nomeadamente relativamente aos direitos dos trabalhadores que possam estar em causa. Ora, estes, em princípio, toda a tramitação está mais ou menos suspensa. Isto é mais complexo do que eu estou aqui a sintetizar, mas também não vale a pena entrar em grandes precisismos jurídicos, porque o quadro geral é este. Então, estamos à espera agora que o Governo se pronuncie, estava para si, não sei se já terá sido, mas penso que até hoje ainda não, para além daquelas medidas que o Governo anunciou, de confinamento, aquelas regras gerais, aquele quadrinho a cores que todos nós já percebemos e tal, quanto o suavizar das liberdades que nos são cortadas, como sair da comarca, o ir ao cabeleireiro, poder beber café ao vestíbulo, as compras, os fins de semana, portanto, além agora desta exceção que se adivinha para a Páscoa, mas as coisas estão a ser aliviadas de momento. No aspecto jurídico, que merece sempre, se forem ver a regulamentação que já saiu há dias, se forem ver a regulamentação que o Governo publicitou, nada é dito relativamente a estes aspectos do labor dos tribunais, com que se prende esta questão que o nosso colega, ou amigo, como queiram chamar, colocou. O que é que ele pode fazer? Para além de esperar para ver o que é que vai ser determinado neste sentido, mas para já, em termos jurídicos, dificilmente vai ter problemas no imediato. É claro que eles estão a ser pagados com a barriga, como se diz, ao futuro breve. Mas o que ele poderia fazer, e muitas vezes há pessoas que não sabem destes aspectos, e isso convém referir, que quer os inquilinos, quer os senhorios podem recorrer a um programa implementado pelo Governo, nomeadamente e até com grande ênfase, porque é protocolado também com a área da Grande Lisboa, que se chama Apoiar. O Apoiar tem a ver com o comparticipar nas rendas que os inquilinos, diante do preenchimento de determinadas circunstâncias, que eu penso que será demonstrarem que ficaram com os seus rendimentos reduzidos em função do confinamento, ou porque a sua empresa fechou, ou está parada, ou está em layoff, tudo depende agora dos condicionalismos que o Governo vai instituindo. Podem recorrer a esse mecanismo para serem apoiados, penso que até em parte a fundo perdido, para pagarem a renda que é devida ao senhorio. O próprio senhorio também pode fazer isso, isto às vezes, muitas vezes, nomeadamente para os comerciantes, às vezes é importante que se perceba, mas mesmo sem ser para os senhorios que têm como arrendatários pessoas coletivas, ou seja, comércios, mas pode ser até para um senhorio de um particular, podem recorrer também a esse empréstimo em nome do inquilino. Isto não é bem assim, mas é para ficar completamente percebido. Portanto, em concreto, o senhorio tem um inquilino que não consegue pagar a renda e o senhorio pode ir junto deste mecanismo e solicitar apoio para efeitos de colmatar aquela perda de rendimento que deriva do facto do inquilino não estar a poder pagar. Isto depois tem uns quantos contornos, que era fastidioso estar aqui a exemplificar, ou a especificar com mais detalhe, mas é fácil, basta qualquer. Para quem nos vai ver e ouvir, a priori está à frente de um computador, não é? Portanto, facilmente vão ao Google e põem lá, questionam como é que posso conseguir apoio para pagar a renda, ou como é que posso conseguir apoio por causa das rendas que o meu inquilino não está a pagar. E rapidamente surge no Google ou noutro aparelho de busca qualquer os diplomas respectivos e as regras respectivas. Esperemos que, entretanto, isto não seja mudado, porque esta situação
como todas as outras, tem a ver com a pandemia que nos aflige a todos, evolui praticamente semana a semana, de 15 em 15 dias, aliás, como é o estado de emergência, não é? Que tem sempre um período curto de força da natureza, porque a nossa Constituição só prevê a limitação dos nossos direitos mais básicos em nome da segurança, em detrimento da justiça, em situações excepcionais, como é o caso. Mas fora isso, nada disto seria possível, e mesmo assim, como devem ter já reparado, de vez em quando há aqui umas confusões quando as autoridades não têm o devido cuidado a calcular as medidas que tomam com o devido suporte jurídico, não é? Portanto, mas isso, como diz o povo, este velho adágio popular, parece bem, não há quem, não é? E realmente isso tem sido bem visto porque, nomeadamente, isto escapa à maior parte dos cidadãos, excepto aos técnicos, nomeadamente aos profissionais do forno, não é? Que se debatem com coisas incríveis. Posso-vos dizer que a última vez que foi pronunciado até pelo Sr. Primeiro-Ministro que a tramitação judiciária estava suspensa, mas depois, e até anunciou a data, que era para o dia a seguir, não foi nada, porque o diploma uma série de dias depois, e com efeitos a retroativarem-se àquela data, vá lá, tiveram-se cuidado, apesar disso ser devido à localidade, mas enfim, que era um mal menor. Mas o problema é que depois o texto é profundamente ambíguo, e então isto deu aso, como é sempre nestas questões do direito, diversas interpretações por parte dos juízes, e então temos juízes perante a mesmíssima situação, juízes diferentes tomaram posições diferentes. E isto resultou em grandes problemas para alguns colegas meus e até para mim, que aquilo que se pensava que tinha um prazo suspenso, por exemplo, para se recorrer de uma sentença, afinal não estava suspenso no entendimento daqueles juízes em concreto daquela comarca. Portanto, isto é o que faz legislar a correr, para não fazer outro tipo de considerações menos elegantes. Desde logo, essencialmente, tem a ver com isto. Voltando à questão, o que esse nosso amigo pode fazer? Desde logo terem atenção que o primeiro passo é sempre o diálogo, a comunicação, falar com o senhorio, dar conta das suas dificuldades. É evidente, se ele deixou de poder pagar a renda, há ter um problema, ou foi a esposa que ficou desempregada, ou ele, ou tem ambos os seus rendimentos reduzidos em função da pandemia. Tem que haver aqui sempre também algum fator externo que propicie que pessoas nesta situação possam chegar junto do Estado e demonstrarem: estão a ver, eu ganhava X, agora estou a ganhar Y, faz favor, ajudem-me lá nesta situação. O problema, e já agora, só à parte, já não se prende diretamente com esta questão, mas que também é importante, é que, como é sabido, isto aprende-se nos primeiros anos das faculdades, quando o Estado tem uma carga fiscal muito pesada, como é o nosso caso, todos nós que trabalham, nomeadamente os que trabalham para terceiros, os dependentes, não é preciso ganharem muito para que para aí 6 meses do seu labor anual seja entregue diretamente ao Estado para o pagamento de impostos, em termos de IRS. Já não falámos em impostos indiretos, mas pronto. O que é que isto provoca? Provoca que as pessoas procuram o mais possível fugir à malha do fisco. E isto muitas vezes o que é que ocasiona? Que tantos dos nossos concidadãos até às vezes têm 2 e 3 trabalhos, e aqueles que eles conseguem ocultar, dissimular junto do fisco, fazem. O que é que depois isto provoca? Provoca que depois, quando há uma situação como esta, que também ninguém estava à espera, não é? Pelos vistos, só a espanhola já há 100 e tal anos é que tinha acontecido, portanto, ninguém da nossa vivência atual esperava uma coisa destas, depois não conseguem comprovar que têm menores rendimentos. Porquê? Porque também as receitas em si não expressavam a realidade da sua vivência. Mas isto parece ser censurável, mas não é, porque esta chamada economia subterrânea ou paralela é que tem mantido Portugal, apesar de tudo, com esta vitalidade que estava e com este desempenho. Não é? E nós comparados com, por exemplo, este tipo de práticas nos Estados Unidos, somos uns aprendizes feiticeiros. E, no entanto, o governo norte-americano, percebendo isso, e não é só este, já o Trump, o atual, o anterior presidente, tinha feito o mesmo, atirou com dinheiro para a economia sem mais, sem questões, sem perguntar se ganharam menos, se ganharam mais, se preenche este requisito, se preenche o outro.
Infelizmente, Portugal nessas coisas é muito europeia, no sentido de que este tipo de coisas fazem muita aflição assumir este tipo de atitudes. Não se percebe bem porquê, mas o que é facto é que é assim. E isto acaba sempre por prejudicar mais do que beneficiar. Este rigor, ver-se quem é que está ou não está apto a ser ajudado. Mas pronto, também acho que já ultrapassei um bocado o âmbito da pergunta, mas como é uma primeira apresentação, digamos assim, a quem nos entenda ouvir e aturar, a questão é mesmo esta, não é? Portanto, o nosso amigo está com estes problemas de rendas. Volto a dizer, em termos muito simples e sintetizando. Primeiro é falar com o senhorio, acordando e vendo e fazendo perceber a situação humana em que se encontra. Resta saber depois qual é a situação do senhorio, se não está na mesma situação parecida, não é? Há apoios do Estado para este efeito, chama-se apoiar, precisamente, em termos muito sintéticos. Relativamente a aspectos jurídicos, não me parece que vá ter grandes confusões, porque seguramente a tramitação jurídica vai continuar, é o que todos esperamos, pelo menos até meio de abril, princípios de maio ou mais, depende um bocado. E, portanto, para já não há nenhum risco de ser despejado ou coisa que valha, não é? Porque isso está perfeitamente tudo parado. Agora, convém obviar esse tipo de situações, não é? Porque isto depois também agora depende dos contratos de arrendamento que as pessoas têm, não é? Há contratos de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 15 anos, depende da natureza do contrato. Mas, a priori, também os senhorios não estão interessados em mudar assim de inquilinos, sem mais nem menos, não é? Porque isso é sempre uma aventura. Provavelmente estarão abertos a negociar se tiverem uma expectativa de serem ressarcidos brevemente das rendas em atraso. A lei em geral até prevê o pagamento da renda em atraso com uma cláusula penal de 20%. Antigamente era 50%, na última revisão que fizeram à chamada RAL, que é o diploma que superintende este tipo de atividade, deste tipo de setor, baixou para 20%, realmente 50% era uma penalização demasiado elevada. Mas muitas vezes até os senhorios prescindem disso, tudo depende das situações. Mas para já, preocupações, pronto, é uma preocupação adiada, digamos assim, mas neste momento não tem nenhuma espada por cima da cabeça para ser corrido de casa assim sem mais nem menos, mas deverá, só para finalizar, primeiro comunicar, dialogar o mais possível com o senhorio e ao mesmo tempo procurar ver que tipo de apoios é que existem, se pode concorrer a eles. Penso que sim, será o caso. E espero bem que sim, porque existem muitas pessoas nesta situação e, aliás, sim, recebemos vários e-mails acerca disso. Sim, eu penso que até que a maioria serão aí da nossa zona de Setúbal, não é? Porque eu costumo dizer que quando a crise no país é de X, em Setúbal costuma ser 3 vezes X, não é? Porque, sim, nós temos uma região muito afetada com problemas económicos. O problema é que, supostamente, até da maneira que a União Europeia olha para nós pertencemos à Grande Lisboa, digamos assim, não é? E não é verdade. Estamos realmente pertinho, mas não temos nada a ver com a região de Lisboa, em termos de rendimentos, de apoios, de por aí fora. Mas muitas vezes os nossos empresários e as nossas forças vivas daí da Polícia de Setúbal vêm excluídas de concorrer em termos a que teriam direito, porque são considerados como se estivessem na Rua da Prata, na Rua do Ouro, que não estão. Não é? Portanto, isso tinha que ser revisto, sem dúvida, mas não tem sido até hoje possível, apesar de já escrevi uma vez aí a propósito destas situações, sei que muitas pessoas não à volta disto, mas depois torna-se complicado dar a volta à coisa de uma maneira tão ambiciosa. Portanto, mas já ali jogando com aquilo que existe e pronto. Pois. E fazendo barulho, quando for o caso, não é? Obrigado, doutor. A segunda pergunta que nós temos aqui dos nossos membros é: um membro pergunta que a minha moratória acaba este mês. Posso pedir uma extensão desta moratória? Eu, de algum modo, já respondi a isso, portanto, só que objetivado na questão jurídica. Vamos lá ver, e apesar disso também ser uma questão jurídica. O governo tem poder para impor moratórias àqueles organismos que o pode fazer, não é?
apesar de a maior parte das instituições financeiras respeitarem essas orientações, digamos assim, por parte do Governo, quanto a moratórias. Até porque isto é uma questão de bom senso. Vale muito mais ter um cliente que entra em atrasos, mas depois mais tarde irá regularizá-los, mesmo sem juros acrescidos, do que pura e simplesmente matar o cliente em si. Pois então é que vai ser uma dificuldade de recuperar o dinheiro que ainda será devido a essa instituição financeira. E imagino que os bancos não querem ficar com as casas das pessoas e com créditos mal parados, imagino. Pois, em princípio, essa é a lógica, mas eu também não me fio muito nisso. Isso tudo depende um bocadinho, não é? Se levávamos aqui uma conversa muito longa, não vale a pena. Muitas vezes a racionalidade que está ali aos olhos de toda a gente é ultrapassada por uma visão maior e a mais longo prazo, parte dos bancos, que eu não vou querer comentar. Certo é que está também por definir, as moratórias estão, a maior parte delas, a esgotarem-se, efetivamente, aqui conforme está previsto no respectivo suporte legal, mas está a ser falado nos últimos dias, alargá-las, e já se fala até 2022. Isto já são, aliás, ecos, digamos assim, que vêm da própria Comissão Europeia. Portanto, admito que essas moratórias poderão ser mantidas, digamos assim, renovadas, que já aconteceu no passado, e que esse prazo seja dilatado. De qualquer modo, mesmo que assim não seja, nada obsta a que quem tem uma moratória, chegue junto da entidade a quem é devido o crédito e que peça, mesmo independentemente de alguma determinação que saia ou não saia por parte do Governo, que vai sair seguramente, que o faça junto a essa instituição. Resta saber depois, se houver uma pressão por parte do Governo, depois também depende da instituição, se depende ou não depende se está abrangido naquele chapéu de chuva em que são obrigados a respeitar mesmo aquilo que o Governo determina, se não, porque mesmo essa realidade das instituições financeiras são diversificadas, têm uma série de compromissos com o Governo português que não é uniforme. Mas admitindo que sim, para facilidade de discurso, pode muito bem conseguir que essa moratória seja distendida, seja renegociada, tudo depende, não é? Sendo certo que, face à situação que continua muito preocupante, não estou a ver o Estado português, nomeadamente o Governo, a retirar o tapete debaixo dos pés das pessoas, não é? Porque quem está a recorrer a moratórias seguramente só lhe aconteceu, pelo menos na esmagadora maioria dos casos, por causa da situação laboral em que se encontra, seja comerciante, seja trabalhador por conta de outra, vê de repente os seus rendimentos reduzidos de uma maneira perfeitamente catastrófica, ou até estará no desemprego, o que também está a acontecer a muitas milhares de portugueses, como é sabido, portugueses e portuguesas, e portanto eu penso que essa situação, hoje é um dia um bocado negativo para falarmos nesses aspectos tão concretos, porque está a ser precisamente tratado neste momento esta situação por parte do Governo. Segundo eu estive hoje a assistir ao debate na Assembleia da República, com o debate agora mensal com o Sr. Primeiro-Ministro, e essas questões não foram focadas propriamente diretamente, mas indiretamente estão na ordem do dia. Não é? Porquê? Porque se sente que este fenómeno, este cataclismo económico que nos caiu em cima, está longe de estar resolvido, está quando muito minimizado e de uma maneira um pouco eficaz em concreto. Não é? Portanto, esperemos que sejam. Mais uma vez, em síntese, o que é que esse nosso amigo pode fazer? Pode, desde logo, entrar em contato com a instituição bancária onde tem a moratória e procurar renegociar, não deixar esgotar-se o prazo e depois ainda não haver nada definido e tal, que é para não entrar em cumprimento, que isso é que é complicado, porque às vezes os próprios bancos depois têm os seus mecanismos de controle, de compliance, e depois quando os seus clientes entram em cumprimento, depois também já não têm capacidade, pelo menos as FIAs intermédias, para resolver isso. Já os obriga a eles próprios a toda uma série de justificações que muitas vezes inviabilizam facilitarem a vida aos seus clientes. Não é? Isso eu também conheço, mais ou menos, por força da minha vida profissional, e muitas vezes vejo que essa situação ocorre, porque reparem, os bancos são o quê? São um somatório de pessoas hierarquizadas, não é? Pois cada um defende a sua posição.
e não se quer queimar para um cliente por muito que goste dele, o que não será quase nunca o caso. Portanto, enfim, é o que se me oferece dizer. Está bem, obrigado, doutor. Por fim, a última pergunta que nós temos aqui dos nossos membros foi um membro que diz que tem um processo parado no tribunal. Quando é que voltam a abrir os tribunais? Como já ao longo da nossa conversa já tem vindo a ser aflorado. Certo é que há atos que praticamente não se interromperam nunca. Aqueles dados muito administrativos, os funcionários judiciais continuam a trabalhar, a maior parte em teletrabalho, ou pelo menos alguns, os magistrados, os próprios advogados. Sendo certo que a tramitação judicial normal, essa está realmente paralisada e vai continuar pelos vistos. Mas está por sair, como eu há pouco dizia, está por sair essa parte da regulamentação por parte do Governo, que se dirige estritamente à atividade judicial e há de dizer mais algumas regras, não é? Mas acredito que, pelo menos até depois da Páscoa, até 15 de Abril, por aí, porque reparem, depois a questão dos tribunais estarem suspensos não é porque o governo lhe apeteça, porque tem bem noção do que é que isso quer dizer para a vida das pessoas. A vida judiciária é uma coisa muito importante para as pessoas, nos seus interesses e, nas suas situações de conflito, quer com pessoas individuais, quer com empresas, quer com o Estado, é muito importante, não é? É um pilar muito para pagar as suas dívidas, o que seja. É um pilar muito importante da nossa atividade social. Só que isto também implica a deslocação de milhares e milhares de pessoas diariamente para os diversos tribunais espalhados pelo país. E, quer ou não quer, nenhum dos nossos estabelecimentos públicos, aliás, nada na nossa vida, nos vocacionou para trabalhar com 2 metros de distância, de máscara, tudo desinfetado e contra um vírus que tem já não sei quantas facetas, quantas diferenças e que provoca realmente muitas preocupações a toda a gente. Eu penso que o governo também pondera sempre isto quando vai procurando agilizar a nossa vida nas suas diversas facetas e matizes. Seja como for, penso, espero, e essa é o que me é dito, enfim, entre os profissionais do foro é o que se espera, que vai acompanhar um bocado se tudo continuar a correr como até agora, os índices de mortalidade e de infectados continuarem a diminuir, e o tal RT que continua baixo de 1, enfim, apesar de ser um dos elementos menos significado deveria ter, mas seja como for, penso que os tribunais irão acompanhar aquele andamento próprio do 19 de Abril, que é quando o ensino superior abre, quando o segundo ciclo, e penso que até os outros ciclos das escolas também vai abrir. Portanto, acho que por aí, será por aí, Abril, 19 de Abril, por aí para a frente, os tribunais voltarão à normalidade possível, não é? Ainda que sendo certo que a morosidade que é tão típica da justiça portuguesa vai continuar agravada, porque queira-se ou não se queira, mesmo o trabalhar normal com todos estes cuidados que a Direção-Geral de Saúde nos impõe a todos e bem, é evidente que retardem muito a produtividade dos tribunais. Não é? Era isso que eu lhe ia perguntar, se os processos não se vão empilhar de tal forma que seja cada vez mais demorado, cada vez mais lento os processos avançarem nos tribunais, não? Para já, a chamada morosidade dos tribunais não é uma coisa que seja transversal a toda a atividade jurídica dos tribunais. Há processos que resolvem no instantinho e depois há aqueles mega processos que, tipo a Operação Marquesa ou do BES ou coisa que valha-se, que eu não sei se ainda estarei vivo quando isso chegar a alguma conclusão efetiva, não é? Mas para cada processo desses há milhares de outros que se resolvem, uns mais devagar, outros mais depressa. Portanto, há uns anos atrás havia um grande problema por parte, nomeadamente das empresas, de efetuar as suas cobranças, as chamadas execuções. Portanto, executar uma dívida era toda uma complexidade e tal. Houve aí há uns anos o ministro, no caso até o primeiro-ministro,
que resolveu a coisa pela raiz, retirando de algum modo o direito aos credores de fazerem valer os seus direitos, dizendo, pronto, se ao fim de 3 ou 4 meses não consegues fazer nada, não se consegue saber, as coisas ficam suspensas até apareceres com novas medidas. Isto dito de uma maneira muito simples e muito incorreta, mas acho que compreensível. Resultado, há milhares e milhares de pessoas que resolvem de repente. A pessoa tem dinheiro a receber, não consegue saber onde é que a pessoa está, não consegue saber se tem bens, não aparece nada. Ao fim de 3 ou 4 ou 5 meses, não vou precisar prazos, mas é assim, meia dúzia de meses. Tribunal pergunta, sabes mais alguma coisa? Não, o teu arquivo. Depois, um dia que venhas aí com novos elementos, a gente volta a perseguir o teu devedor. E é se não tiver já, entretanto, prescrito, ou seja, se é que já não tenha perdido essa possibilidade legal de utilizar o tribunal para coercivamente cobrar a sua dívida. Portanto, enfim. Portanto, essa morosidade, é evidente que isto vem retardar a já difícil produtividade dos tribunais, que também não é tão má como isto, depende da área que estamos a falar. Não é? Depende muito da área que estamos a falar, até da zona que se está a falar. É evidente, nos grandes centros a coisa é mais difícil, porque há muito mais processos para resolver. Já não falar depois das incríveis asneiras que têm sido feitas ao longo dos anos, porque cada Ministro da Justiça que passa, que gosta de deixar a sua marca, a maior parte das vezes é uma marca má, apesar de haver muito trabalho produtivo e tal, mas enfim, isso não é bom comentar, que a gente nunca mais sair daqui. Sendo certo que tenho muito boa opinião dos magistrados em termos gerais, claro que há bandidos, como em todas as classes policiais, mas a esmagadora maioria é competente e é honesta e faz para a vida e trabalha, e assim como os próprios funcionários, que muitas vezes as pessoas nem têm essa noção, mas que extravasam muito os seus horários de trabalho e não lhes pagam essas horas. Portanto, enfim, a sociedade portuguesa atende a estas coisas. De maneira que essa ideia que se passa que os tribunais levam muito tempo e tal, não é bem assim. É claro que também, mais uma vez, como diz o Ágio Popular, parece ir bem não há quem. E eu também ter uma justiça muito rápida, depois condena inocentes ou que obriga pessoas a pagar coisas que não devia pagar, mas só não foi capaz de responder em tempo útil, também não defendo. Estas coisas levam o seu tempo. E só para acabar, lembro de fazerem algumas comparações de alguns processos criminosos e de outros países, seja do Reino Unido, seja dos Estados Unidos, e depois se vamos a ver bem, aquilo não é bem assim, não é? Tudo depende. Não é? Eu lembro muito de terem comparado, o Madoff foi condenado em meia dúzia de dias. Bom, está bem, mas o Madoff foi desde logo traído pelos próprios filhos. Começa logo aí, para se limparem, toca denunciar completamente tudo aquilo que o pai fazia. E depois, por outro lado, o pai, acima de tudo, era um grande artista, porque suporte documental não existia, aquilo era tudo uma coisa muito artesanal, facilmente suscetível de ser desmontado. Tinha 2 andares, só ele é que lá ia, não estava lá ninguém, era suposto estar lá muita gente a trabalhar, mas não estava lá ninguém, e portanto aquilo havia ali uma chusma de milhares de documentos que ele conseguia ir gerindo, mais com a imagem, com as respostas e que ia dando, e com a imagem que tinha junto dos grandes investidores que outra coisa. Portanto não foi tão difícil assim, mesmo assim um bom ano e tal, ou 2 a deslindar, porque o homem também tinha direito a defender-se, não é? Mas a priori não tem nada a ver com processos que passam por dezenas de offshores e de países que, quando colaboram com Portugal, nomeadamente como é o caso da Suíça, ainda que haja protocolos nesse sentido, o fazem com muita dificuldade e por aí afora. Portanto, enfim, as autoridades portuguesas também não são assim tão culpadas da sua inépcia como possa parecer. Isto estava pano para mangas e já estou a falar mais. Não faz mal, doutor, agradeço-lhe. Estou amassado mais. Não faz mal, doutor. Até estamos na parte final do programa. Eu quero agradecer a todos que nos estão a ver no SSTV. Quero também dizer, se quiserem expor os vossos problemas ou as vossas dúvidas, usarem o nosso e-mail setubaldoçado@gmail.com. Quero agradecer mais uma vez ao Dr. José Paulo Dias pela sua ajuda e cá estaremos para a semana para mais um programa de Justiça Cega. Tá bom. Boa noite a todos. Obrigado. 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 Boa noite.